bem-vindo. Sou Leonardo Facchini, sou planejador financeiro, especialista em investimentos. Eu ajudo as pessoas a realizarem seus objetivos, a fazerem investimentos sem precisar economizar ou cortar despesas. Trabalho com isso desde 2008. E a ideia é que toda quarta-feira eu entre aqui às 14 horas para responder dúvidas que você tenha sobre planejamento financeiro, sobre investimentos. A ideia é que eu possa trazer um pouquinho dessa minha bagagem, dessa minha vivência nesses quase 13 anos como planejador financeiro para te ajudar a sanar as suas dúvidas para que você comece de uma vez por todas a ter o seu planejamento financeiro ou fazer o dinheiro trabalhar pelo seu projeto de vida. Tá joia? E se você tiver alguma pergunta, coloca nos comentários, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube, eu vou estar de olho. Mas eu tenho algumas perguntas já que o pessoal constantemente às vezes me manda, seja os alunos, não deixa de ser uma dúvida que permeia aí todas as pessoas, tá joia? E a primeira dúvida que chega é: qual que é o melhor investimento para 2021? Ou qual que é o melhor investimento que a gente pode fazer? A gente já sabe que é desafiador a gente fazer o dinheiro sobrar, mas às vezes a gente consegue fazer o dinheiro sobrar e vem aquela dúvida, né? Puxa, onde eu vou investir esse dinheiro? Como é que eu vou fazer esse dinheiro se multiplicar? E eu quero dizer para você que, infelizmente, não existe uma resposta única e exata e dizer para você, ó, esse é o melhor investimento. Por quê? Porque eu acredito que o melhor investimento é aquele em que você faz o investimento e você tem uma noite de sono tranquila. Sim. Porque os dois extremos podem acontecer. Imagina que você coloca num investimento, por exemplo, na caderneta de poupança, que a gente sabe que perde até para a inflação em alguma das vezes. Então é um péssimo investimento. E aí você deita, você está tranquilo porque você tem a segurança de que não vai perder o seu dinheiro, mas você fica preocupado. Meu dinheiro está rendendo pouco, meu dinheiro está rendendo pouco. Você entende que tem uma preocupação? Da mesma maneira, se você coloca, por exemplo, no mercado de ações de renda variável, e aí você também vai dormir e fica pensando, nossa, o que vai acontecer com o mercado? O que vai acontecer com a bolsa de valores? E se eu perder o meu dinheiro? Você consegue entender que os dois extremos prejudicam a sua saúde emocional? Então, o melhor investimento, eu digo que é o seguinte, o melhor investimento é o investimento em que eu coloco o meu dinheiro e ele me leva em direção à realização do objetivo que eu quero com tranquilidade e segurança. Eu falo que se nós estamos fazendo um investimento e estamos preocupados porque ele está rendendo pouco, porque ele está rendendo muito, se eu posso perder dinheiro, esse investimento não é saudável para a sua saúde emocional. Mas para te ajudar de um ponto de vista direto, para definir o melhor investimento para um objetivo ou para algo, para o dinheiro que você tem, você precisa responder duas perguntas. E a primeira delas é, primeiro o seguinte, eu tô investindo esse dinheiro para quê? Qual que é o objetivo? Eu quero fazer uma viagem daqui um ano, daqui 2 anos, eu quero ter uma reserva para dar entrada no financiamento imobiliário, eu quero para dar entrada na minha casa, eu quero para dar entrada no meu carro, eu quero simplesmente construir a liberdade financeira, a minha aposentadoria, eu não sei. Mas a partir do momento que você responde o porquê você está guardando aquele dinheiro, é o primeiro caminho. Por quê? Porque a gente já tem o alvo, a gente tem o objetivo. A segunda pergunta que você tem que se responder é: para quando? Então tudo bem, eu estou juntando dinheiro para eu comprar o meu carro à vista. Tá bom, mas quando? Porque tem diferença se você quer comprar seu carro no final de 2021, no final de 2022, daqui 5 anos, você percebe? Mas a partir do momento que você está munido com essas duas respostas, então, para que eu estou investindo e para quando? Aí fica muito mais simples a gente ir no mercado de investimentos e no mercado financeiro e acoplar, né? Eu digo plugar um investimento que atenda o tempo que você precisa e o objetivo que você quer. Então, muitas das vezes, fica mais simples a gente olhar para os investimentos quando a gente tem um objetivo. Se é para casa própria, se é para o carro, se é para uma viagem, se é para lazer, se é simplesmente para a liberdade, para a aposentadoria. Você entende? Então eu espero de verdade que você perceba que não existe o melhor investimento, tá bom?
E não existe a estratégia melhor de investimento. O que existe é você ter clareza, você ter segurança de que o seu dinheiro está trabalhando para a realização do seu objetivo no tempo e no prazo que você precisa. Esse, sem dúvida, é o melhor investimento. E para ter clareza também, isso vai levar tempo, você vai precisar se envolver, porque tudo que a gente desconhece causa em nós desconforto, a gente fica preocupado, a gente fica com medo. Por quê? Porque nós não conhecemos. Então, você começar a fazer os seus investimentos, eu te adianto que os primeiros investimentos que você fizer tem grande chance de ter um insucesso ou de trazer uma preocupação, porque você está aprendendo, você vai ver como é que o mercado se comporta, se o investimento se multiplica, se o investimento desvaloriza, enfim, você vai acompanhar todo esse período. Faz sentido isso para vocês? Acho que tem uma dúvida aqui. Onde colocar... Peraí, tem duas dúvidas. Delícias da infância, bolaria. Por onde começar investimentos sendo mais conservador? E onde colocar a reserva de emergência também é uma dúvida. Excelente pergunta. A primeira pergunta sobre como começar os investimentos, eu vou deixar ela para daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ela. Mas a reserva de emergência, então vamos pontuar duas coisas. Eu acredito, tá, dentro da minha estratégia, dentro da metodologia, poupança de emergência é diferente de reserva de emergência. Já vamos partir desse pressuposto. Não, mas qual que é a diferença? A poupança de emergência que você tenha, tá? E eu estou falando da poupança de emergência, não do produto de investimento chamado caderneta de poupança. São coisas diferentes. A sua poupança de emergência, normalmente, é um valor que você deixa à sua disposição, normalmente na conta bancária, tá bom? Para emergências do dia a dia. E eu já te adianto que dificilmente você vai ter na sua poupança de emergência muito mais do que um mês de consumo. Às vezes, em torno de metade do seu mês de consumo já é suficiente. Por exemplo, eu tenho lá uma média de gasto mensal de 10 mil reais. Então você precisa ter uma poupança de emergência de 5 mil reais. E qual que é a finalidade dessa poupança de emergência? Poupança de emergência vem para te trazer segurança no seu dia a dia. Para se acontecer uma emergência, e o que de fato pode ser uma emergência? Uma doença inesperada, você de repente bateu o carro e não estava esperando e vai ter que mandar arrumar ou pagar a franquia do seguro. São eventos que realmente fogem do nosso controle. E aí isso é uma emergência. E aí eu não quero pensar muito, eu quero ir lá resolver esse problema. Então a poupança de emergência te dá segurança para viver o dia a dia. E ela já vem dizendo que o objetivo dela é te dar segurança. Esse dinheiro não é para render, esse dinheiro não é para se multiplicar. Até porque vai ser um dinheiro pequeno perante a sua estratégia, o seu patrimônio de investimentos. Tá joia? E a reserva de emergência, então? A reserva de emergência já é um valor que nós precisamos deixar em caixa pensando a médio prazo. O que significa isso? Aí vem eventos mais atípicos, como a perda de um emprego, a perda de renda, às vezes para quem é profissional liberal ou para quem é autônomo, um acidente de trabalho. Então, puxa, tive um acidente e eu vou ter que ficar um mês sem trabalhar. A reserva de emergência, entre aspas, é como se nós fizéssemos o nosso próprio seguro-desemprego. E aí, qual que é o objetivo? É justamente garantir que eu consiga continuar a minha vida por pelo menos 6 meses se eu tiver a minha renda comprometida. E aí a reserva de emergência, então, ela também precisa ir para um investimento seguro, mas esse já pode ir para a corretora de valores. E aí o que eu vou sugerir? Um investimento com alta liquidez e com baixo risco. Nesse caso, o que eu recomendo? Você investir no Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, que é um título público, ele garante uma rentabilidade satisfatória quando a gente pensa em renda fixa, com a segurança de um título público de uma renda fixa,
ao longo do tempo. E qual que é a grande vantagem? Se você precisar resgatar esse dinheiro, em um dia útil está na sua conta. Outra alternativa para quem às vezes ainda não se sente seguro de ter o dinheiro na corretora. Esse dinheiro pode ficar na sua conta bancária? Pode. Mas aí você vai buscar um CDB com liquidez diária que te garanta 100% do CDI. Hoje, com o advento aí, né, com o crescimento dos bancos digitais, muitos dos bancos digitais oferecem 100% do CDI para o dinheiro que está parado lá na conta. Ou eles oferecem um CDB com liquidez diária, entregando 100% do CDI. Tá claro? Espero ter ajudado. Então, poupança de emergência é realmente para o dia a dia, para emergências eventuais. Você vai deixar em torno de metade do seu custo mensal. E a sua reserva de emergência, ela já é para precaver um possível perda de renda, um problema que você possa ter no médio prazo. E o ideal é que você tenha em torno, pelo menos, de 6 meses o seu custo mensal. Então, se nós estamos falando aqui de 10 mil reais, a sua poupança de 10 mil reais de um orçamento mensal, tá? Você tem que ter 5 mil reais na sua poupança de emergência e você tem que começar a construir para ter 60 mil reais no mínimo na sua reserva de emergência. Combinado? Ajudou? Muito obrigado pela pergunta. Se alguém tiver mais pergunta, fique à vontade. Eu estou olhando aqui agora no YouTube, a Santa Mônica Panificadora, como escolher um fundo imobiliário. Excelente pergunta, eu já vou incluir aqui. Eu vou seguir um pouquinho a pauta. Tem as duas, por onde começar a investir e como escolher fundos imobiliários. Duas excelentes perguntas, tá joia? E aí vocês já vão entender que eu vou responder uma pergunta que algumas pessoas, principalmente alunos, depois que entendem, ou mesmo quem vem acompanhando a série de investimento, onde todos os meses eu faço investimento, lá no YouTube tem uma série que todos os meses eu mostro efetivamente a estratégia que eu utilizo. A pergunta que vem é: Léo, por que o dinheiro do trabalho você diz que não precisa correr risco? Vamos lá então, por que o dinheiro fruto do trabalho não precisa correr risco? Então, vou ter que fazer uma leve introdução aqui para contextualizar isso, tá bom? Como é que eu cheguei nessa metodologia, como é que eu cheguei nessa estratégia, e vale dizer, é a única estratégia? De jeito nenhum. É a melhor estratégia? Também não. Mas por que eu digo que essa é a melhor estratégia para o Léo? Porque é a estratégia que tem clareza de que eu estou colocando o meu dinheiro e ele está me levando em direção à realização dos meus objetivos com tranquilidade e segurança. Então, Léo, mas eu tenho uma outra estratégia, eu ponho metade do meu dinheiro, tem gente que tem a regra, né? Você pega a sua idade e subtrai de 100, uma parte você põe na renda fixa, uma parte você põe na renda variável, agora tem os fundos imobiliários, né, que está se tornando cada vez mais comum e as pessoas querem, como é que eu distribuo esse dinheiro? Então, eu vou dizer o que funciona comigo. E a introdução que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eu descubro o mercado financeiro lá em 2007. Antes, eu trabalhava com tecnologia. Tá? Eu era analista de sistema, coordenador de TI numa média empresa e, puxa, a vida caminhava muito bem. E eu descobri o mercado financeiro finalzinho de 2007. E naquele momento, o que aconteceu? Eu abro a minha conta numa corretora, coloco R$1.000, em uma semana eu transformo R$1.000 em R$5.000. Aí você está pensando, uau! E pensa, naquela época eu tinha 24 anos de idade, um jovem aos 24 anos de idade que consegue pegar R$1.000 e multiplicar, transformar em R$5.000 em uma semana. Pronto, falei, zerei o jogo, agora 30 anos eu estou multimilionário, colocando o meu burrinho na sombra, correto? Mas o que aconteceu? No final do mês eu zerei a minha conta, mas eu sempre fui muito curioso e muito autodidata. E eu olhei e falei, isso tem um fundamento. E aí o que eu fui fazer? Fui buscar literatura. Eu comecei a virar um leitor assíduo de livros de investimento, comecei a ir atrás de cursos, porque eu falei, isso não é tão simples quanto parece, mas existe uma lógica por detrás. E eu fui aprender sobre isso. E nesse processo de aprendizagem, eu me deparo, então eu fui buscar conhecimento, fui buscar informação sobre investimentos e eu me deparo com o planejamento financeiro.
que eu digo que é uma etapa anterior, é o antecessor dos seus investimentos. E aquilo faz um boom na minha cabeça. Por quê? Porque eu trabalho desde os 13 anos, tá? Com 14 anos eu já tinha minha carteira de trabalho assinada, naquela época podia. E eu, relativamente, sempre tive um salário legal para a minha idade, para o meu perfil. Então, eu me vejo aos 24 anos de idade, que eu descubro os investimentos, descubro o planejamento financeiro, e eu falo que eu, aos 24 anos de idade, eu ganhava muito bem, só que eu gastava melhor ainda. Eu não tinha R$1 guardado. E por que eu estou contando isso? Porque aí vira-se uma chave na minha cabeça e eu falo, meu, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso trabalhar com finanças. E eu faço uma transição de carreira. Saio do mercado de tecnologia e vou trabalhar numa corretora de ações. Viro agente autônomo de investimento, faço a certificação, presto a prova e eu entro, começo a trabalhar. E aí o que você acha que aconteceu com quem está trabalhando, está vivenciando isso dia a dia? Eu começo a fazer os meus investimentos e eu canalizo eles 100% para renda variável. Então, eu digo que até 2012, mais ou menos, 100% do meu patrimônio, 100% do dinheiro que eu tinha investido, estava 100% em renda variável. Mais especificamente, ações e operações estruturadas com derivativos, eu tinha algumas alavancagens. E aquilo, qual que é o grande ponto? Eu digo que de 2008 a 2012, eu posso dizer com todo o carinho do mundo, que eu praticamente não tive lucro. O que eu ganhava eu perdia, o que me satisfazia era as operações, eram os investimentos. Só que paralelo a isso, o que acontece? Eu faço um curso de filosofia, eu faço 2 anos e meio um curso de filosofia e aquilo começa a me trazer questionamentos. Eu começo a entender o seguinte, pera lá, meu, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui me dedicando, tô aqui usando a minha vida no mercado financeiro para ganhar dinheiro, para ajudar os clientes. Naquela época eu já atendia como planejador financeiro, eu já tinha clientes de investimentos na corretora, mas eu falava, meu, por que eu tô fazendo tudo isso? Cadê a vida? Que vida que eu quero ter? E nesse momento me cai o clique de, pera lá, eu tô fazendo investimentos, mas cadê o projeto de vida? Cadê o link dos investimentos com a vida? Cadê o link dos investimentos com os objetivos? E aquilo me dá mais uma mudança, que aí eu vou buscar aprofundamento, eu vou buscar mais conhecimento sobre investimentos e sobre finanças, mas agora de uma ótica olhada por um projeto de vida, alicerçada por um projeto, por objetivos, por algo que faz sentido eu viver. E ali em 2012, é mais uma decisão em que eu saio do mercado de trabalho e em janeiro de 2013 eu fundo a Você Finanças Pessoais, que é uma empresa dedicada exclusivamente ao planejamento de vida e financeiro. E ali eu começo a perceber de que, fazendo análises, buscando estudos, entendendo comportamento de grandes investidores como Warren Buffett, como Luiz Barsi aqui no Brasil e tantos outros, que a gente vê que na teoria é muito diferente da prática. E essas pessoas que hoje são bilionárias, elas de fato usufruíram do seu juro composto, né, da exponencialidade. Só que isso leva tempo. E eu percebi que, na verdade, eu estava tomando risco, eu estava buscando investimentos arriscados, quando, na verdade, eu estava deixando de olhar para a minha carreira ou de olhar para a maneira como eu posso ganhar dinheiro com a minha força de trabalho. Então, em 2013, cai a minha ficha e eu, em março de 2013, eu compro o meu primeiro título público. E ali eu começo a entender de que eu não preciso correr risco com o dinheiro fruto do meu trabalho. E ali vem um outro insight que diz o seguinte, Léo, você tinha aqui um salário, você tinha uma renda, que aí você aplicava no mercado financeiro e aqui você queria tomar risco, tá bom? Eu queria fazer esse dinheiro se multiplicar rápido. Só que isso estava me tirando o foco de eu olhar para mim, de eu olhar para minha carreira. Então, pera lá, eu acredito que as pessoas que estão tomando risco no mercado financeiro provavelmente estão sendo conservadoras enquanto carreira, enquanto o seu potencial de ganho financeiro. Tem que inverter essa lógica. O dinheiro que eu ganho, que é suado, que dá trabalho, você sabe o quanto que dá trabalho, como é difícil a gente ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que eu ganho esse dinheiro,
parte eu usufruo e parte eu começo a colocar para realizar os meus objetivos futuros. Mas eu começo a colocar esse dinheiro em segurança. E esse dinheiro, estando em segurança, eu vendo esse bolo, esse patrimônio crescer, ele me dá segurança para eu tomar melhores decisões com a minha vida, com a minha carreira. Então, se eu tiver que ser ousado, que eu seja ousado com a minha carreira. E aí muitas das pessoas às vezes passam uma vida inteira se sujeitando a um salário porque tem medo. Mas aí elas conseguem fazer pequenas economias e essas economias elas querem colocar para correr risco no mercado de ações, por exemplo, no mercado de fundo imobiliário. Então por isso que para mim não faz sentido e eu acredito que o dinheiro fruto do trabalho não precisa correr risco. Mas o dinheiro fruto do trabalho, ou seja, todo o dinheiro que eu transfiro para a corretora, esse dinheiro compra a renda fixa segura. Só que dentro da renda fixa ou dentro de qualquer investimento, eu vou buscar alocar o meu recurso nos títulos que pagam juros. Então esse pagamento de juros me dá a liberdade de começar a reinvestir com um pouco mais de... sendo um pouco mais arrojado, digamos assim. Então você que está acompanhando a série dos investimentos mês a mês, nós já estamos no 19º mês, tá bom? Eu comecei em julho de 2019, todos os meses eu transfiro dinheiro para a corretora, faço a gravação do vídeo, compartilho no meu canal do YouTube, você consegue ver passo a passo como é que está acontecendo. E nesse mês de janeiro, nós tivemos uma compra já perto da carteira, perto do volume, significativa de fundos imobiliários, mas com a segurança de que o dinheiro foi fruto do próprio dinheiro, dos juros, dos rendimentos. Tá claro isso? Respondido, então, por que eu acredito que o dinheiro fruto do trabalho não precisa correr risco? Porque a gente precisa começar, talvez, a correr riscos na maneira de ganhar dinheiro. Então, é correr risco nos desafiando em buscar conhecimento, em buscar informações para potencializar e melhorar a nossa receita a partir do nosso trabalho. Então, faz lá. Pega o seu salário hoje e você tem ideia de quantas horas você trabalha por dia ou por semana, tá? Trabalha 8 horas por dia, trabalha 40 horas por semana, 60 horas por semana, mas pega o valor mensal e divide pela quantidade de horas por mês. Você vai entender exatamente quanto você ganha por hora. E aí sim, eu te desafio a ficar inconformado com isso. Então busque alternativa, seja ousado, seja agressivo em como você pode, vendendo a sua hora para o mercado de trabalho, receber mais dinheiro. Mas o dinheiro que você recebe, que você vive a vida e começa a colocá-lo para realizar os seus objetivos futuros, que você seja conservador, que você faça uma base sólida. Senão, é bem provável que você pode estar construindo um castelo com um monte de areia. E ele corre o risco de desmoronar ao longo do caminho. Ou ainda mais, você está construindo seus investimentos sem ter clareza da base sólida que você precisa. Então, como eu faço sempre a analogia com a construção de uma casa. Construção de uma casa, se a gente olhar o alicerce, o que está debaixo da terra, é mais ou menos tudo igual de todas as terras, de todas as casas. Você tem que fazer as brocas e só vai concreto lá e os ferros para dar sustentação. Mas depois que o alicerce dessa casa está pronta, como é que eu subo essa casa? Provavelmente cada um sobe a sua maneira, as suas dimensões, o seu interior. Mas a base de todas as casas é pautada no mesmo princípio. Se a casa vai ser terra, se a casa vai ter um andar, 2 andares, o alicerce é sempre igual para todas as casas. Mas cada casa tem a sua peculiaridade. Então eu volto a dizer, a base dos investimentos, eu acredito que os princípios seguem o mesmo para todas as pessoas. Mas depois que eu formar a base, nós vamos ver lá na série, eu realmente vou sofisticar, vou começar a construir a minha casa. Mas eu não posso querer acelerar um processo antes de ter uma base bem feita e uma base sólida que me dá segurança e sustentação. Faz sentido isso? E aí eu vou para outra pergunta aqui que colocaram. Como escolher um fundo imobiliário? Excelente pergunta. E primeiro ponto que eu quero falar de fundo imobiliário, as pessoas às vezes confundem fundo imobiliário ou querem investir em fundos imobiliários com as mesmas estratégias ou com os mesmos pensamentos de se investir em ações. Até porque são listadas em bolsas e parece que tem a mesma dinâmica. E aqui eu já entendo que é o primeiro equívoco ou o primeiro erro que a pessoa está cometendo.
Porque vamos entender o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos que reúnem investidores e que esses fundos, eles têm algumas particularidades, mas vamos dizer que predominantemente ele vai investir em imóveis. Ele vai comprar imóveis e vai receber aluguel desses imóveis. Esse é o objetivo do fundo imobiliário. Então, se você quiser comparar fundo imobiliário, você tem que comparar com um imóvel físico. Então, se você tiver um imóvel físico, eu quero investir, por exemplo, tenho 100 mil. Eu posso comprar, de repente, um apartamento na planta, esperando valorização, ou a hora que esse apartamento entregar porque eu quero alugar? Você pode. Ou você pode pegar 100 mil reais e também colocar em fundos imobiliários para você receber aluguel ou esperando valorização. Só que qual que já começa a grande diferença? Que se eu tenho 100 mil reais, por exemplo, numa casa, imagina que você tem uma casa que você está tentando vender, você comprou essa casa e você quer vender com lucro. E essa casa não vende. Você percebe que nesse período que essa casa não vende, você está tendo o que a gente chama de um prejuízo. Por quê? Porque a casa está se deteriorando, você está tendo que pagar IPVA. Se essa casa é num condomínio fechado, você está tendo que pagar condomínio, você está tendo despesas com essa casa. E se você, vamos imaginar que essa casa vale 100, 200 mil reais. Você consegue vender um pedaço dessa casa? Não. Ou você vende a casa inteira, ou você não vende. Já no fundo imobiliário, primeiro que se eu tiver os 200 mil, eu posso colocar, por exemplo, em 10 fundos imobiliários diferentes, cada um eu coloco 20 mil reais. Ou seja, eu já pulverizei, já diluí o meu risco em, às vezes, dezenas de imóveis espalhados pelo Brasil. E não em uma única casa que está no meu bairro ou na minha cidade. Já percebe sobre isso? E mais do que isso, esse fundo imobiliário, ele pode sim, os fundos imobiliários, eles terem uma oscilação quanto ao rendimento, quanto ao aluguel. Porque normalmente vai se apurar uma média de todos os inquilinos, de todos os imóveis que compõem aquele fundo. Mas eu tenho já uma previsibilidade, uma segurança na receita que eu vou receber. Tá claro isso? E aí, mais ainda, se eu precisar amanhã vender 10 mil reais de fundo imobiliário, eu consigo. E eu mantenho os 90. Então percebe, a liquidez é muito diferente, é muito maior do que o imóvel físico. E aí a pergunta, como que eu escolho então um fundo imobiliário? A pergunta que eu te devolvo é, como você escolhe um imóvel físico? Porque os princípios devem ser o mesmo. Então, eu vou te dizer como você não deve escolher um fundo imobiliário. Então, você não deve escolher um fundo imobiliário olhando a rentabilidade passada, olhando o dividend yield, ou quanto ele pagou de aluguel no passado, porque isso não quer dizer que ele vai pagar no futuro. Você não deve investir num fundo imobiliário porque é o fundo imobiliário da moda, ou porque está todo mundo investindo. Não. Você vai começar a elencar os seus princípios da mesma maneira que o investidor que faz investimento em imóvel físico faz. Então, quando eu olho para o mercado imobiliário de uma maneira geral, o que eu vejo que está aquecido? Então, vou trazer um pouquinho para vocês aqui. O mundo está mudando, vocês conseguem perceber? O que está cada vez mais acontecendo? Nós estamos fazendo compra pela internet. E é impressionante o quão rápido estão sendo as entregas. Semana passada eu comprei um livro no sábado à tarde, segunda-feira de manhã estava entregue na minha residência. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora a gente já percebe que o grande movimento, as grandes compras estão migrando dos shoppings para a internet, para o online. Tá bom, Léo, mas o que isso tem a ver com o fundo imobiliário? É justamente essas empresas que vendem online, para elas terem a entrega cada vez mais rápida, elas precisam de centros de distribuição. Elas precisam de galpões espalhados por todo o Brasil. Então eu já começo, esse é um tipo de fundo imobiliário que eu olho com um pouco mais de atratividade. Fundos de galpões, fundos que têm centros de distribuição. Você percebe? Então, esse é um critério que eu, olhando um pouco macro para a economia. E aí você pode olhar, mas para dentro de... Você tem lá 5, 6 fundos que têm galpões logísticos. Qual desses 5 eu vou escolher? De novo, você vai ter que aprofundar. Mas normalmente tem que se lembrar que o quê? Você não está investindo em imóvel. Todos os fundos imobiliários, se nós consultarmos, a gente consegue saber exatamente quais imóveis compõem aquele fundo.
a gente consegue pegar um endereço e a gente consegue, via Google, por exemplo, Google Earth, olhar como é que está o imóvel. Então, tentar entender a região. E é essa maneira que eu acredito para nós escolhermos fundo imobiliário. Deixa eu entender primeiro em que segmento imobiliário eu quero, porque eu posso também investir em fundos de shoppings. Então, puxa, shoppings no Brasil é algo extremamente atrativo, exceto o momento que nós passamos em 2020, que eles precisaram ficar fechados. Fora isso, fundos de shopping também oferecem um bom aluguel mensal, um bom dividendo mensal, com uma segurança, um custo-benefício muito interessante, mas é peculiar de cada um. Da mesma maneira, lajes corporativas, tem fundos que têm lajes corporativas que alugam para empresas ou escritórios. E aí, como é que está isso? A pandemia fez a gente repensar um pouquinho a maneira de trabalho. Eu, por exemplo, estou aqui em casa, estou no home office, estou no escritório de casa. Então, puxa, como é que a gente olha para isso? É o mesmo raciocínio de um investimento se você fosse fazer fisicamente. Então, não existe uma regra para você escolher fundos imobiliários, mas você precisa começar a entender a composição dos imóveis que está dentro desse fundo imobiliário. E se esses imóveis fazem sentido para a sua vida, para a sua estratégia, e se estão conectados, às vezes, com um aspecto maior da economia, como eu dei o exemplo dos galpões de centros de distribuição, porque a gente tem cada vez mais os e-commerces precisando escoar os produtos com rapidez e com agilidade. Respondido isso? E mais uma dúvida então, que chega para mim também. Léo, eu consigo abrir uma conta na corretora para o meu filho? Eu consigo investir diretamente para o meu filho? Vamos lá. Vou responder essa pergunta de duas maneiras, tá? Primeira, sim, você consegue fazer investimento diretamente para o seu filho, tá bom? Hoje você tem, por exemplo, o Banco Inter, tem uma conta que chama Inter Kids, que você abre uma conta no nome do seu filho, ele vai ter o cartão, ele vai ter tudo, e você supervisiona ele, tá bom? Você tem uma conta assistida, e o Banco Inter hoje ele virou uma corretora também, então o seu filho consegue ter acesso a todos os investimentos pelo aplicativo, e uma grande vantagem é que o Banco Inter é gratuito, é isento de corretagem para fundo imobiliário, para ações, para títulos públicos, que são, eu acredito, excelentes investimentos aí para começar para o seu filho treinar, tá joia? E numa corretora também, diretamente, seja qualquer corretora aí, grande corretora, o que você precisa? Você precisa que o seu filho tenha um RG, eu ia falar CNPJ, tem um RG, um CPF e tenha uma conta bancária. Então é possível também abrir uma conta bancária, independente de investimento. Eu quero ir lá e abrir uma conta poupança para o meu filho. Isso é relativamente simples e fácil. Provavelmente o que você não vai conseguir ou vai dar um pouco mais de trabalho é uma conta corrente para movimentação. Mas uma conta poupança que tenha um cartão para o seu filho movimentar, é muito simples, é muito fácil. E por que eu disse que eu vou responder isso em duas etapas? Porque eu vou usar-me de exemplo. Então, eu me orgulhava, no bom sentido, de dizer que o Miguel comprou ou fez investimentos com menos de um ano. Então, o Miguel é alguém, o meu filho que hoje tem 9 anos, ele tem conta no banco desde antes de completar um ano. Ele tem conta em corretora desde antes de completar um ano. E por que eu estou dizendo isso? Porque, eu de certa forma, me orgulhava disso. Só que depois, com o tempo, entendendo e aprofundando um pouco o que eu chamo da saúde emocional e espiritual, eu comecei a entender de que não faz sentido, e aí que vem a segunda parte da minha resposta, não faz sentido uma criança antes dos 7 anos ter esse tipo de responsabilidade. Então, vou dar um exemplo, a Letícia hoje não tem e não terá conta em banco e em corretora antes dos 7, 8, talvez 9 anos de idade. Por quê? Porque ela está na sua formação. Léo, mas a criança não vai nem saber, justamente. Mas para quem acredita, lembra, eu estou indo já para um campo mais espiritual, mais emocional, tá? Para quem, às vezes, estudiosos aí de física quântica, a gente vibra, nós estamos falando de campos energéticos, de campos vibracionais. E eu abrir uma conta para uma criança de 2 anos, de 3 anos, eu estou antecipando ou eu estou dando responsabilidades que não compete a ela com 2, 3 anos.
com 2, 3 anos até os 7 anos, a criança está em formação e o único intuito da criança do 0 aos 7 anos é brincar, é realmente ser criança e se divertir. Então, respondendo diretamente, é possível. Eu só não aconselho que seja feita antes dos 7, dos 8 anos. Com o tempo eu vou trazer mais informações, eu vou começar a aprofundar o que eu chamo de cuidado da saúde espiritual, saúde física, certo? Que é a saúde financeira e a saúde física. São essas 4 saúdes que compõem aí o que eu acredito que nos proporciona viver uma vida que vale a pena. Tá joia? Mas então, respondida mais uma pergunta, e para fechar, toda quarta-feira eu vou estar aqui agora respondendo dúvidas e você vai poder até participar comigo ao vivo, se for do seu interesse, tá bom? Então, se você tiver dúvidas, já me manda via direct ou vai lá no canal do YouTube, escreve no vídeo sobre as dúvidas. Eu vou estar sempre à disposição, toda quarta-feira eu vou estar aqui às 14 horas para responder dúvidas, joia? Um grande abraço, uma excelente tarde e até o próximo vídeo.